Bom dia, boa tarde, boa noite, independente do horário que vocês estejam vendo este vídeo, que a paz de Cristo seja independente de todo mal e que separe as nossas consciências entre a vida e a morte. Blog diário de 506 e minguando até 784 dias, 4 de maio de 2025. Quem não assistir os vídeos anteriores, vejam, é importante. Peço a vocês que se inscrevam neste canal e se este conteúdo estiver ajudando, sinaliza o vídeo. Se confiar nesta voz, vocês jamais serão humilhados e se não confiar, vocês já estão humilhados. Obrigado pelo carinho, obrigado pelo respeito, obrigado pela consideração. Muita paz a todos. Eu preciso da fama para fazer o meu trabalho no corpo. Eu preciso de vossas ajudas. Eu não posso fazer isso só. Eu faço o trabalho de um e todos fazem o trabalho de um, na boa fama de conhecer o Cristo. Acompanhe estes blogs diários todos os dias, 19 horas, e deixe de ser esta vítima social. Se inscreva neste canal e sinaliza o vídeo, isto é importante, ok? Blog diário de 506, com o título Enoque, o Pai da Vida, parte 44, subtítulo Intimidade e Relacionamento, parte 26, ok? Eu sempre deixo na descrição um blog que antecedem a esse, e também deixo na descrição um blog que antecipe a esse para que vocês possam fazer o trabalho de conscientização, ok? Independente do dia, da hora que vocês estejam vendo, faça esse acompanhamento para que vocês possam se realizar com Deus e com Cristo, ok? Eu também deixo na descrição do vídeo o título, né, a abertura deste título, para que vocês possam ter compreensão de como começou tudo. Ficou muito interessante, vai lá e confira esse título, né, dá início ao trabalho de conscientização sobre esse título, que eu tenho certeza que vocês vão aprender muita coisa. Não deixe de acompanhar tudo que fora dito dentro deste blog diário Deus do primeiro dia, né, que eu comecei neste blog diário, tudo é uma forma boa para que você ter consciência, certo? Para você se realizar com Deus, ok? Se permita Deus se realizar em vossas consciências. Faça isso e vocês deixarão de ser essa vítima social, ok? Vamos então entrar neste contexto, né, para dar continuidade ao blog anterior. Se vocês não viram um blog anterior, vá lá, né, confere o que fora dito lá, depois vocês vêm e vê este blog diário em específico de 506, ok? É muito interessante vocês fazer o trabalho de conscientização acompanhando o que fora dito antes e se você dependendo da hora do dia que você está vendo, vocês pode, né, ver também, antecipar o vídeo, né, ver o que tem pela frente ou para trás, fazer esses processos, né. Viu esse, aí você pode antecipar, ver o da frente. Ah, você não viu o que foi dito antes, você volta um blog de antes, certo? O trabalho de conscientização é muito importante. Se permita, certo? E você deixará de ser essa vítima social, ok? Se inscreva neste canal se você estiver sentindo realizado com Deus. Se você não estiver sentindo realizado com Deus, não faça nada, ok? Sinaliza se você estiver sentindo realizado com Deus e da mesma forma, se não, não faça nada, não precisa de vocês fazer nada, ok? Vamos então entrar para este contexto e vamos fazer a expressão livre. A expressão livre, eu leio parte do contexto e venho com a formação de Cristo e a dimensão social sobre aquilo que já tem dentro da sociedade. Esse trabalho de expressão livre, ele é muito importante para a nossa conscientização, certo? Você pegar aquilo, todas as ideias que veio, né, nessa Bíblia significativa, transformar ela em
um contexto entendido e depois você relacionar o que já tem dentro da sociedade, fica muito, muito interativo, muito interessante. Você se permita para isso, ok? Vamos lá para esse parte desse contexto e vamos fazer a expressão livre, ok? A humildade é você manter único num espaço único, neste seu corpo emocional único. Isto explica que quando uma consciência da vida reconhece seu bom, este seu dom espiritual, ele passa a ter consciência neste corpo emocional. E que nesta causa o arrependimento vem em forma de realização. Sendo assim, vi neste tempo muitas esposas reconhecendo o seu relacionamento deste seu corpo emocional, ao qual esta mesmo relacionava mal relacionava o mal desta sua emoção, sendo que esta mesma conheceu da sua humildade, reconheceu quando esta mesma pode estar errado e relacionando apenas uma crise para o seu marido. E foi comum estas mesmo assumirem as vossas crises, e que era antes, trazendo conhecimento e realização deste seu corpo emocional, agradecendo mais pelo seu marido e reclamando menos, para que os dois possam se realizar através deste corpo emocional. Muito interessante este contexto, né? Vamos entender isso, né? Isso vai ficar muito explicativo se a gente, né, absorver isso de uma certa forma. Vamos lá para a parte do contexto, certo? Tem muitas coisas bem interessantes nesse contexto. Vamos lá. O que seria humildade? Vamos ver o que o contexto diz. O que é humildade? Humildade é o quê? Humildade é você manter o único no espaço único neste seu corpo emocional único, né? Quando a pessoa é humilde, né, ela entende que o seu corpo é único, emocional, é único, ela se realiza só uma vez. Muitas pessoas procura se realizar com a ideia de outros corpos emocionais. Vamos focar bem aqui dentro desse relacionamento conjugal para a gente entender. Existe esposa, existe marido que ela procura aquilo que é moda dentro da sociedade. Fama, moda, fama, vamos entender isso. Fazendo o movimento para fora. O que eu quero dizer? Quando a pessoa perde a sua humildade, ela vai no conceito de outras pessoas, né? Por exemplo, né? O marido veste mal, então a esposa sente mal porque o marido veste mal, porque outras pessoas, a terceira pessoa, ela vai ver que o marido veste mal. Então a esposa fica aqui do lado, fica com vergonha do marido. A esposa se veste mal, né, aí o marido fica: "Nossa, a outra pessoa vai ver e eu não quero que a minha pessoa veja assim". Você vê que nós não tá tendo humildade, a gente não estão se permitindo apenas um para o outro, a gente estão relacionando as coisas ideológicas da sociedade. A gente nunca vai poder nos realizar, porque existe a consciência de um ou do outro está sendo contaminado com ideologia, aquilo que está ao exterior do corpo. Humildade, eu entendi que se eu errar, eu vou ter consequências. Se eu acertar, eu vou ter a felicidade de ficar alegre, certo? Eu ser humilde é entender isso. Mesmo que você erre, você pode ser uma pessoa humilde. Por que você pode ser humilde? Porque você vai entender que você vai errar com você mesmo. Você não vai errar com o seu relacionamento social. Você não vai errar com outras pessoas. Você vai errar com você. Vai errar com você, porque fora disso também gera atos consequentes, entende? Humildade é você manter o único no espaço único deste corpo emocional único, certo? Entenda isso. Nada mais do que isso, nada mais do que isso. Ah, o que a pessoa está pensando de mim? Não importa.
né, e eu sou me realizado. Se eu determinada situação, se para mim entender que eu sou humilde, se eu me de uma certa forma ficar sozinha num deserto, eu vou estar lá tranquilo, satisfeito. Posso não estar realizado de uma certa forma, mas eu vou entender, claramente que eu sou único, eu tenho aquela humildade e eu posso me sentir bem com Deus, certo? E me sentir contente, né, Deus vai estar lá comigo tranquilo, né. Ou seja, eu vou estar sendo consolado, aquele conforto, né, de ser único, único, não ficar relacionando dependências emocionais a outras pessoas. Entenda isso. Isso é humildade, mesmo porque se você errar, você vai se machucar, né, você vai gerar uma complexidade, né. Entenda isso, ok? Isto explica que quando uma consciência da vida reconhece este seu dom espiritual, ela passa a ter consciência nesse corpo emocional. Teve consciência nesse corpo emocional, você entendeu que você é único e de entendimento único. Agora você quer se realizar com outra pessoa, com outro corpo emocional? Entenda a sua consciência, aquilo que você é simples, de entendimento simples, só isso, ok? E que nesta causa o arrependimento vem de uma forma de realização. Aqui eu estou entrando numa crise que eu tivera visto dentro da sociedade, né, e que nesta causa o arrependimento vem de forma de realização. Depois que eu caí, eu me machuquei, eu levantei, eu entendi que eu estou realizado, porque aquele cair me trouxe uma consciência, e dessa consciência uma realização. Eu estou entendido de tudo. O que eu quero que vocês entendam? Eu vejo que muita gente estão, né, eh, em eles estão arrependido, né, eles estão arrependido, mas não têm realização. Eles olham, mas, desse arrependimento, eles não se realizam, mas eles formam desse arrependimento um orgulho, né. "Ah, nós caiu numa cilada, né. Jesus é a imagem do corpo sacrificado, é a imagem de Emanuel, né. Não, eu me não vou né, me aceder a essa ideia, né. Eu vou eu vou dizer que eu era sempre consciente, né". Ou seja, eles têm o arrependimento, eles entendeu o processo, entendeu que tudo foi um processo de unificação, parte da evolução, para que nós podemos evoluir. Mas aí, quando eles mantêm essa ideia como orgulho, eles não conseguem se realizar, não vai conseguir se realizar. Vai começar a maltratar o seu marido, vai começar a maltratar a sua esposa, vai começar a maltratar o seu irmão, vai continuar a mesma coisa, né. Vai continuar a mesma coisa. É igual às vezes eu estou vendo aí, né, uma despertar da consciência. Se você é o despertar da consciência, por exemplo, e você não tem respeito com as pessoas, você não tem realização. Despertar da consciência é realização com esse corpo emocional. E que neste tempo nós estamos permitindo apenas que Deus realize em nós. Nós deixa o nosso corpo emocional parecer menos para que Deus realize em nós. Mas aí as pessoas, se você, de uma certa forma, não tem realização, então você não está despertando a consciência, você está gerando crise com o seu irmão, né, sobre esse arrependimento, né, é o arrependimento que você enxergou que você caiu, que você enxergou que aquilo foi ruim, e você não quer, se realizar com Deus, não entrar numa realização sua, da sua consciência, né, para que você possa passar a relacionar as pessoas bem. Sendo assim, agora entenda que por que eu entrei nesse contexto. Sendo assim, vi neste tempo muitas esposas reconhecendo o seu relacionamento deste seu corpo emocional. Reconheceu? Humildade. Eu teve conhecimento nesse meu corpo emocional, eu teve o quê? Humildade, eu teve reconhecimento, né. Vamos lá de novo. Sendo assim, vi neste tempo muitas esposas reconhecendo o seu relacionamento deste seu corpo, o seu relacionamento deste seu corpo emocional, a qual esta mesmo relacionava mal a esta sua emoção. Agora vamos parar aqui. Ao qual
relacionava mal essa sua emoção. Olha, todas as pessoas que relacionam mal estas suas emoções, elas não conseguem nada, nada, nada. Porque aquela maldade que ela está relacionando vai voltar para ela. Pode olhar aí, todas as pessoas que ficam aí relacionando mal, elas ficam, né, volta para ela de uma certa forma, volta, volta. Ou seja, se ela tratar por exemplo, se a esposa trata o seu marido bem, ela não está tratando o marido dela bem. Ela está tratando a si mesmo bem, ela está reconhecendo, ela está se realizando. Mas agora se ela não trata o marido bem, o que o marido entende? Não está satisfeito comigo, né, não está satisfeito comigo, não está se realizando comigo, né. Simplesmente, é nessa ideia que o marido tem que ser neutro e ter consciência, não é ser neutro e você aceitar todas as coisas que a pessoa te oferece, é você ser neutro e entender que as coisas estão se dividindo de uma certa forma. É a esposa, né, de uma certa forma permitir o seu marido, se realizar no corpo dela, mas entender também como quando o seu marido, né, de uma certa forma, está gerando essa complexidade, né, entenda isso? Aí, o que que acontece, né, vamos voltar para o contexto, né, o corpo emocional relacionava esse seu corpo emocional, ou seja, é isso aí, vamos voltar aqui, e tudo que a esposa faça para mal com o seu marido, volte para ela, se o marido for neutro. Se o marido for neutro, se o marido também quer sentir o seu corpo emocional, quer brigar: por que que você está falando isso de mim e tal?" A esposa falou mal de você? Bem, tá, aham, entendi, né. O marido é assim que fica neutro, né. Não significa que ele não vai entender o que ela está fazendo, não significa que ela não que ele fica com o seu corpo neutro para entender os propósitos dela. Ele entendeu o propósito dela, que ela não está se realizando com o marido, significa que, né, de uma certa forma entenda isso. Aí fica dessa forma, para a gente compreender, ok? Aí relacionando mal esse seu corpo emocional, sendo que esta mesmo conheceu da sua humildade, né. Agora vamos voltar aqui, dei uma pausa aqui, sendo assim, vi neste tempo muitas esposas reconhecendo o seu relacionamento deste seu corpo emocional, a qual esta mesmo relacionava o mal deste a sua emoção, sendo que esta mesmo conheceu no seu in na su co re conheceu da sua humildade, né, que o corpo dela é simples, de entendimento simples, que ela tem, fazia um relacionamento assertivo com o seu marido, com o seu esposo, de uma certa forma, reconheceu quando esta mesmo pôde estar errada e relacionando apenas uma crise para o seu marido. E foi comum estas mesmo assumirem as suas crises, e que era antes trazendo conhecimento e realização deste seu corpo emocional, agradecendo mais pelo seu marido e reclamando menos, para que os 2 possam se realizar através desse corpo emocional. O que acontece? Às vezes eu fico, né, vendo as vídeos, observando as mídias sociais. Eu vi, né, uma esposa que confessou isso publicamente, né, que ela entendeu o quanto ela estava, estressada, né, descontando tudo do marido dela, fazendo o marido dela oprimindo o marido dela de toda forma, porque o marido, né, quando ele tem sabedoria, ele fica com suas emoções neutro, mas não significa que ele não está vendo o que a esposa dele está fazendo, ele vê tudo, né. Quando ele a ideia de ficar neutro, ficar superior à mulher, é questão de observar mais, é observando. Você está observando, entendendo tudo. A esposa não está se permitindo realizar com seu marido, só reclama, só murmura, 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 né. Ou seja, de uma certa forma, aí eu vi nessas mídias sociais a uma esposa humildemente reconhecendo aquilo que ela fará de mal ao seu marido. Eu tenho certeza que hoje eles são muito mais realizados, né, as coisas ficam muito mais agradável,
né? Quando a esposa entende a sua postura, entende o que ela foi, o que ela pode ser melhor de uma certa forma. Entenda isso. Às vezes, não é questão de você ganhar ou perder emocionalmente dentro de um relacionamento, é questão de as pessoas estar ou não sendo realizadas, certo? Entenda isso. É ruim você estar, relacionando pessoa que muitas das vezes ela que tem uma insatisfação, que não determinada situação, ela não nos permita se realizar por nada. Tudo é motivo de crise dentro de um relacionamento. É muito, ruim se relacionar pessoa assim, ok? Entenda isso. Vamos para o próximo contexto, ok? Vamos lá. Na minha vida, a minha mãe é mais importante, pois esta mesmo é a realização da existência deste meu corpo emocional. Ou seja, eu vivo por causa dela e por ela eu conheci este mundo moderno de realização de Deus em Cristo. Entretanto, e na minha missão, a minha esposa, ela é mais importante, pois por ela que eu conheço o meu dom espiritual, fazendo eu conhecer quem fazendo eu conhecer que o relacionamento é uma espiritualidade do entendimento deste meu corpo emocional, para descobrir este meu dom, pelo o relacionamento entre um corpo e outro, sendo que o que relaciona o bem um corpo não é o corpo, e sim o espírito deste corpo, sendo que a emoção é negação do espírito, e o espírito é a negação deste corpo emocional, quando eles não têm harmonia de corpo. Muito interessante esse contexto, né? Vamos para a expressão livre para a gente compreender. É muito interessante. Vamos lá. Na minha vida, minha mãe é mais importante. Por que eu estou falando isso? Porque todos nós temos um princípio, né? Um princípio. Mãe, é ela que nos dá a luz, ela que nos leva para a gente para esse mundo, ela que nos leva a gente para esse mundo, ela que leva a gente para esse mundo, ela que expulsa a gente, fala assim, vai, você é vida, você é viva agora, vai se realizar com Deus, faz o que você tem que fazer. Então a mãe, ela gerou aquele feto, pôs o filho para fora, então por isso que eu digo, ó, na minha vida, a minha mãe é mais importante na minha vida, pois é esta mesmo é a realização da existência deste meu corpo emocional. Eu só consegui a minha existência porque minha mãe deu à luz a esse feto, a esse corpo emocional, e eu cresci, fui desenvolvendo, fui criando uma independência. Aí quando eu fui criando uma independência, aí vê o que aconteceu mais tarde, vê o que aconteceu. Ou seja, eu vivo por causa dela e por ela eu conheci este mundo moderno de realização de Deus em Cristo. Agora veja o que aconteceu. Olha só. Entretanto, e na minha missão, espiritualidade, nada que você possa dizer missão é uma coisa física e emocional. Nada que você possa. Então, quando você colocar a missão, você entende que é espírito, Deus, né? A não ser que a sua missão for uma coisa falsa, for uma falsidade, um falso profeta. Você vai, né, para as comunidades religiosas só mesmo para arrecadar o dinheiro dos fiéis, né? Sei lá, mais ou menos isso. Aí entenda isso, você vai só para isso, mas missão espiritual, certo? Missão é uma ideia espiritual. Entretanto, e na minha missão, a minha esposa, esta é mais importante. Por que que ela é mais importante? Ela é um corpo emocional, eu também sou um corpo emocional. Ela é espírito, eu também sou um espírito, certo? Entenda isso. Então, desse corpo emocional, desse espírito e desse corpo emocional, nós vamos ter relacionamento. Nós vamos ter relacionamento. Relacionamento, quando de determinada situação, ela ganha uma espiritualidade.
Quando o marido quer, né, ou a esposa, no meio de uma missão, vamos dizer isso para você entender, eles querem sentir esse corpo emocional, por exemplo, né, de uma certa forma, se eles quiserem, de uma certa forma, sentir esse corpo emocional, muitas das vezes vai deixar, essa ideia missionário, porque essa ideia missionária, quando ela é a origem de Deus, ela é a realização de Deus, é Deus se manifestando a cada corpo emocional independentemente. Independente, entenda isso, ok? Entenda isso. Entretanto, e na minha missão, a minha esposa, ela é mais importante, pois por ela que eu conheço o meu dom espiritual, né? Eu observo mais, falo menos, entendo mais, né? E tenho consciência a mais, né? Meu corpo está neutro, estou entendendo tudo, né? E assim vai trazendo revelações e realizações espirituais, não emocionais, certo? De uma certa forma, né, da mesma forma que eu falei no blog anterior, quando você nega esse corpo emocional para que os dons espirituais de Deus se realize conosco, quando você está dentro de uma missão, é a mesma forma. Existe ideias que vai desenvolvendo isso dentro de um relacionamento, ok? Entretanto, e na minha missão, a minha esposa é mais importante, pois por ela que eu conheço o meu dom espiritual. Eu olho, observo, tenho mais consciência em tudo, né? Eu vejo que o que que acontece? Quando eu olho para minha esposa, eu vejo, né, o mundo inteiro, né? Por que que eu falo isso? Porque eu vejo que o que ela tem desse mundo, né, conhecimento, né, dá para você ver, né, tudo através daquilo. Como que, esse mundo ele se comporta, vamos dizer isso, como que esse mundo comporta, como que ele vai se movendo, né. O que que eu quero dizer? Eh Família tradicional, a forma do que a sociedade nos criou, né, permitindo ser vítima dela, de uma certa forma, entenda isso, se permitindo ser vítima. Aí, dessa mesma forma, vem um monte de família tradicional, religião, tal, você fica ali, tal, apegado naquelas coisas, intensamente, sabe, intensidade. Eu vejo que todos, né, que passaram por esse processo, eles têm os mesmos comportamentos, ok? Têm os mesmos comportamentos, é isso que eu quero que vocês entendam. Entretanto, e na minha missão, a minha esposa, ela é mais importante, pois por ela que eu conheço o meu dom espiritual, e fazendo eu conhecer que o relacionamento é uma espiritualidade do entendimento deste meu corpo emocional. Porque quando eu falei, olha, fazendo eu conhecer que o relacionamento é uma espiritualidade do entendimento, aquilo que eu entendo deste meu corpo emocional, certo? Certo? Eu vou observando as coisas e vou relacionando isso ao meu entendimento, né, e Deus também vai me dando as clarezas, revelando isso. Eu vou interagindo com o meu corpo emocional, fazendo aquela coisa ali, Deus e dom espiritual de Deus, Deus aqui, porque de determinada situação não significa que eu não vou ter a sensibilidade no meu corpo emocional, eu vou ter a sensibilidade, mas uma sensibilidade espiritual é de compreender como os outros estão se comportando dentro da sociedade, por que que eles estão reagindo dessa forma. Muitas das vezes eu entender por que eles estão movendo dessa forma, porque a própria sociedade veio trazendo isso. Então, quando eu fui observando, me colocando no lugar dele emocionalmente, por exemplo, eu vou me entendendo desse meu corpo emocional, desse meu entendimento, como que eu poderia me proceder, como que eu faria se fosse assim, se fosse aquilo, né? Se eu tivesse oportunidade, como que eu faria fora da minha missão, como que eu faria, como que eu viveria fora da minha missão, né? De uma certa forma.
eu vou criando expectativas sobre esse meu corpo emocional e eu vou entendendo aquilo que já tem dentro da sociedade e fazendo essa interação, entenda? Fazendo essa realização. E é por isso que a gente consegue muitas e muitas coisas para que a gente podemos nos relacionar. Vamos entender isso. E fazendo eu conhecer que o relacionamento é uma espiritualidade, um entendimento deste meu corpo emocional, para descobrir este meu dom pelo relacionamento entre um corpo e outro, sendo que o que relaciona bem um corpo não é o corpo, e sim o espírito deste corpo, né? O que relaciona bem não é o corpo. Vou dar uma parada aqui, né? O que relaciona bem não é o corpo. Quando você olha para uma pessoa fisicamente, olha para o corpo, você vê diretamente uma imagem. Você não conhece nada da pessoa, certo? Então você vê diretamente uma imagem. Vamos entender isso. Mas aí, quando você entende aquela essência, aí você entende o espírito da pessoa e não entende o corpo emocional, não entende aquela imagem. Porque muitas das vezes aquela imagem vai estar negada, ok? Entenda isso. O que relaciona bem um corpo não é o corpo, e sim o espírito deste corpo, sendo que a emoção é a negação do espírito, né? Se eu estou sentindo a emoção do meu corpo, eu vou negar meu espírito, aí Deus não vai aparecer comigo, né? Porque o espírito de Deus é o mesmo que o meu espírito. Eu neguei, sendo que eu neguei a minha emoção, Deus aparece. Eu neguei a emoção do meu corpo emocional, Deus aparece, junto com o meu espírito. Eu aceitei a minha emoção, Deus some, junto com o meu espírito. Eu fico aí, que nem a marionete da sociedade, né? Aí, com a sociedade toda negada, né? O espírito é a negação deste corpo emocional. Quando eu tenho consciência, eu tenho o espírito, eu tenho a consciência. No meio da Guerra Fria, é muito importante você entender essa frase aqui, ó. E o espírito é a negação deste corpo emocional. Se você tem consciência, você vai negar seu corpo emocional de todo jeito. Por quê? Porque você vai entender que tudo é espiritualidade. Não tem ninguém realizando esse corpo, tem? Você está vendo alguém se realizando aí? Está vendo aí, né? Eu não estou vendo ninguém realizando. Algumas pessoas pensam estar realizando, mas não está, não está, certo? Não está se realizando, não está, não está. Por que que você não está? Porque não tem como você se realizar no meio de assassinato de criança, né? Você não tem paz dentro da sociedade, não tem como. Por um motivo ou outro, você vai ficar em crise, não vai ter realização, ok? Entenda isso. O espírito é a negação deste corpo emocional quando eles não têm harmonia de corpo. Eu trouxe essa ideia, tipo assim, ó, quando eles não têm harmonia de corpo. O espírito é a negação deste corpo emocional. Eu neguei meu corpo emocional, tenho consciência, quando eles não têm harmonia deste corpo, né? Quando existe várias formas de você ter uma harmonia de corpo. Por exemplo, se uma vez eu encontrar com o ato consciente, eu entendo que o corpo dele emocional está negado. Então, eu tenho uma certa realização espiritual sobre os dons espirituais deles, né, de uma certa forma, né? Mas, porém, existe essa ideia de, igual nós estava tendo dito antes, uma realização entre casamento conjugal, né? Aí, você tem essa necessidade de você se realizar, né? Se permitir. Eu não estou falando nem de questão de sexualidade, nem é isso. É de você ficar feliz com a pessoa, né? Se você se permitir se realizar com um com o outro, entenda isso. Aí vocês compreendam isso dessa forma, existe essas duas formas, quando ela é um trabalho missionário e quando a realização dos corpos emocionais pelo um trabalho missionário são a negação de dois corpos emocionais, mas a realização de dois corpos conjugal é quando um se permita um para o outro, né? Aí entenda isso,
ideia para que vocês possam trabalhar isso separado. Existe formas de você separar isso, certo? Fazendo dependendo que você vai relacionar, né? Quando for conjugal, a gente sempre espera uma harmonia, não um bem, mas uma harmonia, onde que uma pessoa se permite, o marido se permite para a esposa e a esposa se permite para o marido de uma certa forma, né? Sei lá, n- entenda isso, ok? Se inscreva neste canal e sinaliza esse vídeo se você se sentir realizado com Deus. Se não, não precisa fazer nada, ok? Vou dar continuidade a este título, certo? Vocês acompanhem tudo que está sendo dito, é muito importante. Obrigado pelo carinho, obrigado pelo respeito, obrigado pela consideração. Muita paz a todos. Que a paz de Cristo seja independente de todo mal e que separe as nossas consciências entre a vida e a morte.